Bem-vindo ao Foco na Razão. Preste muita atenção, porque a missão deste canal é uma só: agregar valor real à sua vida como homem, de uma forma que ninguém mais tem a coragem de fazer. Aqui não existe enrolação, não existe filtro, não existe a preocupação em te agradar. Existe apenas a verdade nua e crua, a verdade que o mundo lá fora tenta esconder de você, porque um homem desinformado é um homem fácil de controlar, fácil de manipular. O papo que teremos hoje é um divisor de águas. É sobre acordar de um transe. Muitos homens vivem relacionamentos inteiros no piloto automático, ignorando os sinais, acreditando em desculpas convenientes e, no final, sendo feitos de bobos. Eles são os últimos a saber, os últimos a entender que o jogo já tinha virado há muito tempo. Se você está cansado de ser o último a saber, se você sente que precisa de um mapa para navegar no complexo território dos relacionamentos modernos, então, seu lugar é aqui. Faça um favor a si mesmo e ao seu futuro. Se inscreve agora no canal e já deixa o seu like. Isso não é só para me ajudar. É para mostrar ao algoritmo e ao mundo que a verdade tem valor, que homens buscando clareza e força merecem ser ouvidos. Este é o seu primeiro passo para sair da névoa e entrar no campo da razão. Hoje, vamos falar sobre os sinais que uma mulher infiel emite. Sinais que são como sussurros no vento, mas que, para os atentos, soam como trovões. A verdade é que a traição raramente começa com um ato físico. Ela é uma semente plantada muito antes no campo emocional. E essa semente, ao germinar, exala um perfume sutil de mudança que a maioria, por medo ou por ingenuidade, escolhe ignorar. E tudo começa de forma quase imperceptível. Com a ausência, o primeiro e mais traiçoeiro dos sinais é quando ela começa a ficar ausente, nos momentos em que antes era uma presença constante e reconfortante. Pense naqueles pequenos rituais que solidificam um casal. Aquela mensagem de boa noite. Pensei em você que ela te mandava assim que chegava em casa. Aquele bom dia, amor, que era a primeira coisa no seu celular. De repente, isso some. Não uma vez, mas de forma consistente. As mensagens se tornam mais curtas, mais frias, ou simplesmente desaparecem. Você, sentindo a mudança, pergunta: aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem. E a resposta vem embalada em uma desculpa que parece plausível. Nossa, só estou muito cansada do trabalho. Ou minha rotina mudou. Tá uma loucura. O problema não é a desculpa, é a frequência. A desculpa vira um novo padrão. Ela começa a criar lacunas de tempo e de comunicação que antes eram preenchidas por vocês dois. Não se trata de carência ou de precisar de atenção 24 horas por dia. Trata-se da quebra do fio da presença emocional, o fundamento básico de qualquer relacionamento saudável. Quando essa presença começa a evaporar, é um sinal de que ela está sendo realocada. A energia, o tempo mental e a atenção que antes eram seus, agora estão sendo investidos em outro lugar. Seja em um novo interesse na validação de outros homens, ou na construção de uma vida paralela que não te inclui. Essas pequenas ausências são um ensaio da traição, a fase silenciosa onde o terreno é preparado. Quanto mais você ignora, mais você normaliza esse distanciamento, até o dia em que você olha para o lado e percebe que só existe um fantasma ocupando o espaço dela. Preste atenção nessas ausências, pois elas falam mais alto que qualquer confissão. O próximo passo nesse teatro da dissimulação se manifesta no plano físico, através de mudanças sutis, porém reveladoras, na aparência e nos hábitos dela. Uma mulher que está se conectando com um novo interesse, seja real ou platônico, muda a forma como se apresenta ao mundo. De repente, aquela vaidade que parecia adormecida desperta com uma força avassaladora. Mas o ponto crucial, a pergunta que você deve se fazer com a frieza de um detetive é: para quem ela está se arrumando? Se nos momentos a sós com você, ela se contenta com um moletom e um coque no cabelo, mas para sair com as amigas ou para o happy hour do trabalho, ela se transforma, com salto alto, maquiagem impecável e aquele perfume caro que ela raramente usa. O sinal de alerta deveria estar soando como uma sirene na sua cabeça. Ela quer ser desejada, ela quer ser notada, mas o alvo desse desejo não é mais você. Isso pode vir acompanhado de outras mudanças. Uma matrícula repentina na academia em horários estranhos, um novo corte de cabelo radical, a compra de lingeries novas que você nunca vê. E é aqui que entra o jogo psicológico. Se você ousa comentar, mesmo que de forma elogiosa, a defensiva dela é imediata e agressiva. Nossa, você tá paranoico. Ou quer dizer que eu não posso mais me cuidar. Você quer me controlar. Ela vira o jogo.
te coloca na posição de vilão inseguro para desviar a atenção do real motivo por trás daquela transformação. A aparência dela se torna uma mensagem codificada, uma declaração de que ela está no mercado novamente, buscando validação externa, porque a sua já não é suficiente. O corpo fala, e a rotina entrega. Quando a estética dela muda drasticamente, apenas para o mundo exterior, é porque o mundo interior dela já está se desconectando de você, e então o ataque se torna mais direto e doloroso, atingindo o núcleo da intimidade do casal. O terceiro sinal é a mudança no contato físico e na vida sexual. Um termômetro que raramente falha. Isso pode se manifestar de duas formas opostas, ambas perigosas. A primeira, e mais comum, é o esfriamento. Ela começa a evitar seu toque esquiva do beius. Parece distante e mecânica durante o sexo, como se estivesse cumprindo uma obrigação. O corpo dela está ali, mas a mente e a alma estão a quilômetros de distância. Esse recuo físico é um reflexo direto da traição emocional que já está acontecendo. O espaço íntimo de vocês, que deveria ser um santuário, foi profanado pela presença de um terceiro. E o corpo dela reage a isso, rejeitando o toque que agora parece uma violação de seu novo segredo. A outra manifestação, mais sutil e confusa, é o oposto. Uma súbita e inexplicável vontade de tentar coisas novas na cama, técnicas e posições que nunca fizeram parte do repertório de vocês. Sua primeira reação pode ser de surpresa positiva, pensando que ela está se abrindo. Mas a pergunta racional que você deve se fazer é: de onde veio essa inspiração? Às vezes, pode ser uma evolução natural, mas muitas vezes é a influência direta de uma experiência externa. Ela está, inconscientemente ou não, trazendo para a cama de vocês o que aprendeu na cama de outro. Ambos os cenários são um grito de alerta. Seja o deserto gelado da indiferença ou a importação de novidades suspeitas, a mensagem é a mesma. A dinâmica íntima de vocês foi alterada por um fator externo. O medo de confrontar essa verdade é o que mantém muitos homens presos a uma ilusão, preferindo a farsa confortável à dor libertadora da realidade. Conforme a culpa interna dela cresce, um mecanismo psicológico perverso entra em ação. O quarto sinal é quando ela começa a te provocar deliberadamente com ciúmes velados. Um jogo mental extremamente revelador. Uma mulher que está dividida ou já envolvida com outro, muitas vezes, tenta aliviar o peso de sua consciência, transferindo a atenção e a responsabilidade para você de forma distorcida. Ela começa a fazer comentários casuais sobre outros homens. Nossa, o fulano do trabalho é tão gentil, me ajudou tanto hoje. Ou então, elogiando excessivamente atores ou figuras públicas na sua frente, sempre com um olhar meio desafiador, como quem joga uma isca para ver se você morde. Isso não é uma simples busca por atenção. É uma estratégia complexa. Primeiro, ela te testa. Ela quer medir sua reação, ver se você ainda se importa, se você ainda a vê como sua. Se você reage com ciúmes, ela pode ter uma breve satisfação. Se você não reage, ela encontra uma justificativa para seus próprios atos, como se pensasse: viu, Elnemli, então eu não tô tão errado em buscar essa atenção fora. É uma tentativa desesperada de normalizar o que ela sabe que é errado, criando um cenário em sua própria mente, onde você é o negligente e ela, a vítima que busca consolo. Essas pequenas provocações são como rachaduras na barragem da lealdade, pequenos vazamentos de sua culpa e de seu conflito interno. Quando você percebe que esse comportamento se tornou frequente e sem motivo aparente, entenda que não é sobre você, é sobre a guerra que está acontecendo dentro dela. E a essa altura, a necessidade de esconder as provas se torna uma obsessão. E o quinto sinal, um clássico que ainda engana os apaixonados, é quando o celular dela se transforma em uma fortaleza impenetrável. Se antes o aparelho ficava jogado no sofá, na mesa, sem qualquer preocupação, e agora ele a acompanha até mesmo no banho, o alerta é máximo. Observe as mudanças de comportamento. O celular, que antes ficava com a tela para cima, agora está sempre virado para baixo. As notificações, que antes mostravam uma prévia da mensagem, agora aparecem de forma genérica, sem revelar o conteúdo ou o remetente. Ela troca senhas que antes você conhecia, ou adiciona biometrias que não existiam. E o teste final é a reação dela a qualquer proximidade sua com o aparelho. Se você simplesmente encosta ou passa perto enquanto ela digita, ela vira o corpo, fecha a tela rapidamente e te lança um olhar de desconfiança. Se você questiona, a cartada da manipulação vem na hora.
Você não confia em mim? Precisa invadir minha privacidade. Ela joga a culpa em você te acusa de ser controlador, quando na verdade é o comportamento dela que mudou drasticamente. A questão nunca foi sobre vigiar, mas sim sobre perceber uma mudança radical de um estado de transparência para um de sigilo absoluto. O celular se tornou a caixa preta do relacionamento de vocês. E se ela o protege, como se fosse o segredo da segurança nacional, é porque dentro dele estão guardadas as provas de uma lealdade quebrada. Finalmente, o golpe de misericórdia, o sinal mais tóxico e perigoso, é quando ela começa a te culpar por tudo, invertendo completamente os papéis. A mulher que trai, para conseguir conviver com sua própria imagem no espelho, muitas vezes projeta a própria culpa em você. É um mecanismo de defesa chamado projeção. Tudo aquilo que ela está fazendo, ela te acusa de fazer. Ela está distante, ela vai dizer que você mudou. Você está distante. Ela não te dá mais atenção? Ela vai reclamar que você não me dá mais a atenção de antes. Ela inicia brigas do nada. Cria problemas onde não existem. Te critica por coisas insignificantes. O objetivo é criar um ambiente tão caótico e negativo que a traição dela pareça uma consequência justificada de um relacionamento que já estava ruim. Um relacionamento que, na verdade, ela mesma está sabotando. E a forma mais cruel disso é o gaslight. Quando você, sentindo que algo está errado, tenta conversar, ela vira o jogo com uma frieza calculada, usando frases como: "Isso é coisa da sua cabeça, você tá louco, você tá imaginando coisas ou você tá me sufocando com essa desconfiança." Ela ataca a sua percepção da realidade, te faz duvidar do seu próprio julgamento, da sua sanidade. Nesse ponto, o relacionamento já deixou de ser uma parceria e se tornou um campo de manipulação emocional. Se você não tiver uma estrutura mental muito firme, você cairá na armadilha de acreditar que a culpa é realmente sua. É o ciclo clássico de quem trai. Distorce a realidade, confunde a vítima e a faz duvidar de si mesma. Quando um relacionamento chega a esse nível de toxicidade, não há mais o que salvar. É hora de parar, observar os fatos com a frieza da razão e tomar a decisão de retomar o controle da sua vida. Se você chegou até o final deste vídeo, você não é mais o mesmo homem que começou. Agora você tem as lentes, você tem o conhecimento para identificar os sinais que 99% dos homens ignoram, até ser tarde demais. E agora, eu quero ouvir você. Qual desses sinais já acendeu o seu alerta em algum momento da vida? Qual deles te tocou mais fundo? Comenta aqui embaixo, sem medo. Compartilhar sua visão não é um sinal de fraqueza, é um ato de força que pode abrir os olhos de outro irmão que está passando pela mesma situação agora mesmo. A missão do Foco na Razão é exatamente esta: criar uma comunidade de homens atentos, fortes e que se recusam a ser manipulados. Nós reforçamos a lei da abundância. Eu te entrego esse conteúdo denso e sem filtros, e você me ajuda a espalhar essa mensagem. Se ainda não fez, se inscreva agora. Ative as notificações, curta este vídeo e, o mais importante, compartilhe com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso. Vamos criar uma corrente de clareza. E para selar nosso compromisso com a nossa própria evolução, escreva nos comentários: "Eu controlo minha realidade", porque a partir de hoje, você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto da sua vida. A verdade liberta. Foco na Razão. Te vejo no próximo vídeo.